Touro, bem-vindos ao Filhas de Brígida, para nossa leitura semanal. Lembrando que os avisos sobre as leituras estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do nosso outro canal, Runa, Sol e Lua, maravilhoso, super vale a pena conferir também. Vai ter leitura bônus para os 3 signos que tiverem mais visualizações. E é isso aí, minha gente. Eu já quero muito agradecer vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos também, tá bom? Bora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos taurinos para nossa leitura, por favor. Touro. Ouça, energia de Câncer e Peixes. Chakra sacral. Assuma a liderança. No fundo do deck, observe energia de Peixes, chakra do terceiro olho. Aqui a espiritualidade está falando o seguinte, olha, nos próximos dias, você que está vindo aqui nessa energia para quem a leitura vai ressoar, você vai se ver diante de uma situação, tipo o calor do momento, calor das emoções, tá? É uma situação tumultuada, é uma situação onde definitivamente alguém aqui tá querendo que você haja por impulso. Você haja no calor do momento, você tome uma decisão sem pensar. E é aqui que a espiritualidade te fala, ouça a sua intuição. Ouça a guia divina, ouça a voz da razão e assuma a liderança. Ou seja, não vá pelo caminho que quem quer que você vá no impulso, não vá por esse caminho que querem que você vá. Mas pelo caminho da razão, da intuição. Um caminho bem pensado, um caminho bem escolhido, um caminho bem ponderado. Não de cabeça quente. Nunca nenhuma decisão é boa, né, quando tá de cabeça quente, né, gente? Normalmente sempre gera arrependimento. Então é por isso que a espiritualidade tá falando, olha, observe essa situação. Eu acho interessante, parece que vocês têm mais um chakra, chakra do plexo solar. 3 chakras, hein? É como se você tivesse que encontrar um equilíbrio, um meio termo. Você precisa observar essa situação, olhar ela de outros ângulos, outros pontos de vista, talvez com um olhar diferente, talvez um olhar mais elevado, não um olhar tão terreno. Ou seja, como assim um olhar terreno? Muito baseado no ego, sabe? Porque se a gente tiver um olhar muito baseado no ego, a gente vai olhar ou o lucro que a gente vai ter, ou fiquei magoada, fiquei ofendida, fiquei chateada, ou então, qual é o meu desejo, qual é o meu medo, sabe? Então é uma coisa assim, movido pelas vaidades, movido pelo ego, movido pelas vontades, pelos medos e tal. Mas se você for olhar com um olhar mais espiritualizado, qual é o propósito que Deus tem aqui? Qual é a vontade de Deus? O que agrada a Deus? E ter um olhar espiritualizado na situação. Será que isso daqui não é o diabo tentando me induzir ao erro? E eu acho interessante porque aqui, nossa, aqui a gente tem a carta do diabo, tá? A energia de Capricórnio, e a carta do carro. Quer dizer, verdadeiramente, o diabo tá querendo empurrar na direção errada. Ó, o mestre, mova-se, movimento. E é pelo emocional, percebe? O chakra sacral fala muito sobre emocional, sobre... O chakra sacral é tudo aquilo que é sem filtro, né? Falar sem pensar, agir sem pensar, não segurar as emoções, não domar as emoções é o nosso lado fera, nosso lado, né, indomado, selvagem, impulsivo, que é o que tem que tomar cuidado. E é exatamente o que a espiritualidade está deixando muito claro. Olha, aqui precisa domar a fera, aqui precisa assumir o controle da situação. O que está acontecendo aqui, espírito? Por favor, o que está acontecendo aqui? Notícias distantes por caminhos distantes, espiritualidade maior pela porta da rua,
Viagens ou mudança de vida, casamento. No fundo do deck, espiritualidade menor. Notícias distantes por caminhos distantes. Alguma coisa chega de longe, chega do passado. Nossa Senhora. Ué, gente, tem uma energia meio pesada aqui, uma energia meio densa rolando aqui nessa situação. Pode ser que é necessário se afastar, alguma coisa chegando de longe, alguma coisa chegando do passado, talvez. Onde Deus está lançando fora. Alguma coisa. Pode ser que aqui Deus vai estar te mandando por um outro caminho. Deus vai estar abrindo uma porta para você se afastar. Ou então Deus está abrindo uma porta para mandar as raposas fora, mandar as raposas embora. O fato é, aqui tem que haver uma mudança em alguma coisa que estava combinada num casamento, numa aliança, numa parceria. Essa parceria não precisa necessariamente ser alguma coisa relacionada a você, tá? Seja romance ou não, mas poderia ser uma parceria entre as raposas, um combinado que foi feito entre as raposas. E existe aqui uma energia de um corte. O que eu não estou gostando é que eu tô sentindo uma energia de duplo sentido aqui. Então, pode ser que aqui é como se você tem um caminho para você seguir, mas talvez alguém aqui tá tentando te pôr em dúvida. Isso aqui poderia ser um 2 de espadas, por exemplo. Né? Estão querendo te pôr em dúvida, estão querendo distorcer, impedir você de ir na direção correta. E eu não gostei com essas 2 cartas de alerta, a carta da morte no meio do caminho, porque... aí ficou ruim. Porque com a carta do diabo, a morte e o pecado andam lado a lado, né? Seja físico ou seja espiritual. Deus vai estar abrindo uma porta. Provavelmente o alerta é que essas raposas não querem que você tome a decisão correta. Talvez que você não pegue o caminho que Deus vai estar te indicando, te mostrando. Por isso você tem que usar a sua intuição, você tem que ter um olhar mais espiritualizado. Olha pra cima, acho interessante isso. Olha pra cima, um olhar... verdadeiramente, o que quer que seja a sua decisão, ela tem que ser guiada pelo divino, tem que ser divinamente guiada. Não baseada no terreno, prazeres carnais, objetivos e metas carnais e terrenos, sabe? Qual é o alerta, espírito? Por favor, qual é o alerta? Amenorar. Espiritualidade maior. Espiritualidade menor. Perigo no caminho, dificuldades, grande amor, magia, feitiço e morte, alguém que foi embora. As mesmas cartas. O alerta é que Deus está querendo cortar alguma coisa. Naturalmente o inimigo está querendo se enfiar no meio. Pode ser que aqui a gente esteja falando sobre um grupinho, fazendo aqui algum tipo de manipulação, magia, enganação. E existe uma energia muito densa associada a isso. A sensação que eu tenho é, das duas, uma. Ou Deus está tentando mandar você por um caminho que é um caminho bom, e o inimigo está tentando cortar, ou Deus está tentando te libertar de alguma coisa, te mandando por um caminho de liberdade, de libertação, livramento. Mas o inimigo está tentando colocar você num outro caminho que vai ser mais do mesmo.
Mas eu acho interessante porque eu sinto que aqui tem um alerta. Deus tá querendo cortar alguma coisa. Deus quer que você corte alguma coisa. Deus quer que você se afaste de algo, de alguém. E eu acho interessante que tem uma névoa aqui nessa energia. Deus quer que você veja alguma coisa e definitivamente o inimigo não quer que você veja. Qual é a orientação, Espírito? Por favor, qual é a orientação? Em casa. Justiça e equilíbrio emocional, melancolia, depressão ou lágrimas. Justiça e equilíbrio emocional, casamento. No fundo do deck, amigo fiel, aliado. Aqui você deve permanecer centrado, permanecer em casa, manter sua posição, ficar onde você está, em equilíbrio emocional, tranquilo, centrado, e vai ser assim que você vai azedar aquilo que há de oculto no plano das raposas. Que é o tal do casamento, que é aquilo que tem que haver uma mudança. Pode ser que aqui estão querendo que você faça uma viagem, estão querendo que você vá para algum lugar, que você vá por um certo caminho. E aqui são raposas que estão unidas, ó. Eu não estou gostando disso. Morte, alguém que foi embora. A carta da morte tá muito forte, né? Talvez a gente pode estar falando sobre as festas de fim de ano. Talvez se você estava pensando em viajar, seja melhor você ficar em casa. Melhor do que pegar a estrada, porque aqui pode ser que exista algum perigo no meio do caminho, algum perigo esperando você aonde você estava planejando ir, sabe? E talvez seja melhor você evitar, deixa eu pegar outro baralho aqui, gente. Seja melhor você evitar todo e qualquer risco ficando em casa, ficando na sua. Pode ser uma decisão arriscada que querem que você tome, o melhor é você manter as coisas como elas estão, não se arriscar, não sair da sua zona de conforto, não inovar. Sabe, não tentar nada diferente, nada inovador, nada novo. Sabe? O que é que tá acontecendo aqui, Espírito? Por favor. O que é que tá esquisito aqui? O que que tá acontecendo aqui? Número 35. Nunca mais geleia hoje. Promessas que nunca vão se cumprir, palavras vazias, não viver no agora. Número 18. Não há o que temer. Lembre-se o quão poderoso você é. Eu acho interessante que na leitura de vocês do Runas já foi alertado. Olha, não se preocupe porque alguma coisa é falsa, alguma coisa é mentira, são palavras vazias. Então eu acho interessante porque é como se existem aqui palavras vazias sobre as quais você não deve se preocupar. Incerteza, número 39. Escolha quem você vai se tornar. Mas é como se alguém aqui estivesse tentando mexer com a sua cabeça, sabe? Deixar você pensativo, deixar você em dúvida, deixar você incerto. Mas é uma falsidade. Ah, é, condicionar. Tá querendo te condicionar. E eu acho interessante que pra mim essa carta é o diabo nesse baralho. Então vocês percebem que a energia do diabo, ela tá, né? E é isso que o diabo faz. O diabo joga com a cabeça dos outros para mandar na direção errada, né? Ou seja, condicionar, fazer achar que as coisas são de um jeito e ir no caminho errado. Então essa é uma sensação que eu tenho. Alguém aqui realmente quer te deixar confuso, incerto, tá querendo confundir a sua memória, sabe? Tipo gaslighting. Ah, você tá louco, você tá louca, você não tá pensando direito, você não lembra das coisas, as coisas não são assim. As coisas são de outro jeito, só que na verdade você lembra perfeitamente, você sabe perfeitamente. Então eu sinto que de repente alguém aqui tá meio que querendo desmoralizar você, talvez, perante outras pessoas, ou para você mesmo, pôr em dúvida aquilo que você fala, pôr em dúvida suas decisões. Não há o que temer.
Pertença ao seu próprio sonho, muito adequado isso. Quer dizer, não entre em nenhum tipo de manipulação, não vá pela cabeça dos outros, não vá pelo que a situação tá colocando você, porque talvez aqui estão querendo usar o medo e chakra sacral tá aqui, né? Então estão querendo usar o seu medo para fazer você ir na direção errada. Estão querendo fazer com que você tenha medo. E definitivamente você tem que ir pela sua cabeça, ou seja, pela sua consciência. Aquilo que a sua intuição te diz, que Deus está te indicando, te mostrando. Porque você é livre. E na verdade, quando você observa melhor essa situação, você vai começar a perceber o erro que existe, a falha que existe nessa história. Você vai perceber que alguma coisa não encaixa, você vai perceber que na verdade, talvez essas raposas aqui estejam tentando corrigir alguma coisa, algum erro que essas raposas cometeram, a maneira como as coisas estão caminhando, que não está boa para as raposas. Que promessa vazia é essa, espírito? Por favor, que não tem que ter medo. Número 5, se tornando mais corajoso, resiliência, experiência, crescendo forte, uma nova perspectiva. Olhar as coisas de uma perspectiva diferente. E mais corajoso, quer dizer, você tem que olhar algum assunto sem medo. E aí você vai entender. Aí você vai ter a faísca. Talvez seja isso que a gente está falando sobre... E ó, a raiva, quer dizer, não agir no calor do momento. A sensação que eu tenho é, o que quer que seja, chega pra você aqui algum tipo de situação, algum tipo de mensagem, que a ideia é realmente querer mexer com a tua cabeça, realmente querer mexer com as tuas emoções, tá? Mas você não pode deixar isso daqui te afligir, te pôr medo, mexer com o seu ego. Porque se você conseguir manter a calma, manter a cabeça fria, vai ser aí que você vai conseguir enxergar a verdade, sabe, por trás da mentira, por trás da ilusão, porque estão querendo iludir você. Então é por isso que aqui a espiritualidade está falando, não tenha medo, ou seja, não se deixe afetar. Alguma coisa aparece para você e você tem que saber que aquilo ali já surge realmente para mexer com os seus sentidos, realmente mexer com as suas emoções, fazer você achar, fazer você pensar e tomar uma decisão sobre aquilo. Mas não tenha medo, fique frio, mente fria, coração frio, ou seja, estabilizado. Não deixa aquilo exatamente, aquilo mexer com as tuas emoções, com as tuas percepções. E quando você faz isso, você vai conseguir enxergar a verdade. Quando você faz isso, você vai conseguir enxergar a verdade. Ok, o que está acontecendo aqui, espírito? Por favor, o que está acontecendo aqui? O mago, energia de Áries, Gêmeos e Virgem, magia, manipulação, jogos mentais, emocionais, o pajem de terra, touro, virgem, capricórnio, 4 de ouros. Porque alguém aqui tá querendo arrancar alguma coisa de você, encontrar uma brecha. Pode ser sobre assuntos materiais e financeiros. Podem estar querendo arrancar dinheiro seu, a estrela, energia de aquário, o mundo, energia de capricórnio. 4 de copas. Mas não dê. Você tem que assumir a liderança de rejeitar isso, de se blindar e rejeitar. E olha que interessante, a sacerdotisa, energia de câncer e peixes, já veio para vocês. Foi a primeiríssima carta. E o que eu acho interessante é como se você não devesse dar o que querem, não devesse ir pelo caminho que querem que você vá. E é como se você só tivesse que ficar firme até um certo momento, até uma certa data, pode ser aí dias 17 a 21, tá? Esse período aí pode ser um dia importante. Eu sei, olha que interessante, né? Eu sei que é um período que tá completamente fora do nosso período de leitura, né?
mas pode ser uma semana. Pode ser uma questão de você ficar tranquilo, quietinho na sua por uma semana. Pode ser aqui um alerta sobre viagens também. Viagens para o exterior, viagens para longe. Talvez agora não seja um bom momento para isso. E aqui a espiritualidade está falando, se você conseguir segurar até esse momento, até essa data, até essa virada, porque aqui marca uma virada. Alguma coisa aqui vai acontecer, tá? E se você conseguir ficar firme até esse momento, você vence. E a raposa vai ficar extremamente aborrecida, porque não é o que a raposa quer que você faça. A raposa tá querendo que você meta os pés pelas mãos. O que é o mundo e a estrela, espírito? Por favor, a morte. Bom, agora não tem mais nem o que falar, né? Energia de escorpião. 3 vezes, vocês sabem, né, gente? 3 vezes é batata. A temperança, energia de Sagitário. O diabo, energia de Capricórnio. Tem alguma coisa grande chegando aí. Pode ser em escala global, o As de Paus. Pode ser em escala global. A gente pode estar falando de uma nova pandemia, talvez. Por isso que veio aqui o mundo e a morte. A gente pode estar falando, sim, sobre uma nova pandemia. Mas eu tenho uma sensação que é como se o tempo do diabo está acabando. E alguma coisa aqui pelo tempo divino se encerra, um ciclo se encerra. É isso mesmo. Um ciclo se encerra, tô tendo essa confirmação. Cinco arcanos maiores. Um ciclo, um período, uma fase que já estava previsto pelos planos de Deus. E é como se até essa fase encerrar, é como se o diabo tá deitando e rolando. Que as coisas estão favoráveis para ele aprontar, para ele desencaminhar, para ele fazer mal. Mas se você conseguir aguentar firme só até essa fase passar. E olha, se verdadeiramente a gente está falando, se realmente forem os dias 17 até 21, é uma questão de alguns dias. É uma questão de alguns dias. E eu acho interessante, eu acredito seriamente nisso, porque eu acredito muito em alertas que chegam e chegam assim em cima da hora, é uma coisa que por um pouco de tempo, por um pouco, sabe? É como se falta só um pouquinho de paciência. Então, por causa de um pouquinho de paciência, faz toda a diferença. Decisões que definem. É cara de julgamento, é tudo ou nada. Decisões que definem ganhar ou perder. Vida e morte, tudo por um fio. Nossa Senhora. A Torre, energia de Áries e Escorpião. Rei de Espadas, energia de Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. E o Pajem de Fogo, energia de Áries, Leão e Sagitário. Aqui a espiritualidade está falando, olha, vai desmoronar. As mentiras de um rei de espadas, elas vão desmoronar. E o que eu acho interessante é, a gente já viu que existe aqui uma energia de mentira. Palavras vazias, falsas promessas e enganações. As mentiras desse cara vão por água abaixo. E vai ser uma torre, um divisor de águas. A partir desse ponto, nada mais será como era antes. E é exatamente o que a gente está vendo aqui. Esse cara é um diabo, mas é como se o tempo dele está contado. Não sei se a gente está falando sobre um falecimento aqui de uma pessoa que é uma pessoa demoníaca. Ou se a gente está falando é o fim do poder dele, talvez, em alguma situação aqui. E é por isso que existe essa pressa dessas raposas.
Porque vai haver uma grande virada, vai haver uma mudança. E aquilo que o diabo pegar agora, pegou. O que não pegar agora, não pega mais. Isso é muito forte. Qual é o alerta, espírito? Por favor, qual é o alerta? Qual é o alerta? A justiça, energia de Libra, as decisões, o equilíbrio. 5 de ouros, 3 de ouros. Os enamorados, energia de Gêmeos, 2 de paus. Pagem de espadas, energia de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. No fundo do deck, o 9 de copas, 7 de paus. Aqui a espiritualidade está falando assim, olha, qual é o alerta? A decisão, o equilíbrio, a firmeza de pensamento e a firmeza de decisão. Por quê? Porque as raposas estão num estado deplorável de derrota. As raposas verdadeiramente estão sem nada, mãos vazias e abanando. Só que aqui existe um combinado, existe uma aliança, onde essas raposas estão combinando atacar, criar condicionamento, ataque, a manipulação e tal, fazer você se sentir atacado, fazer você se sentir oprimido, que é para que você tome uma decisão na direção que as raposas querem que você vá. Só que aqui que a espiritualidade está falando, olha, não faça isso. Não faça isso, relaxe, fique tranquilo. Relaxar, também já foi falado isso para vocês lá na leitura do Runas. Relaxe, fique tranquilo, proteja a sua energia, se blinde. Está vindo aqui notícias de sucesso, notícias de vitória. Então a sensação que eu tenho é, na verdade a raposa já tá derrotada e a raposa tá tentando virar o jogo, né? E aqui você tem que tomar cuidado, porque é como se você já tá com a vitória na mão. Você que tá vindo aqui nessa energia para que a leitura vai ressoar. Você já tá com a vitória na mão, e se você tomar uma decisão errada agora, aí é ruim, hein? O que a raposa tá querendo que faça exatamente, espírito? Qual é o caminho que deve ser evitado que a raposa quer que vá? 8 de espadas. Prisão mental, armadilha, emboscada, o pendurado, energia de peixes. É como se querem fazer você olhar de um lado só, querem fazer você olhar com uma única perspectiva. E é por isso que tá falando, olhe com outras perspectivas. Olhe com outra visão. Querem que você acha que só tem um jeito de fazer as coisas, que só tem um caminho, uma solução, uma opção, e fique fechado ali. 6 de copas, isso já foi feito no passado, 7 de copas, e é uma grande ilusão. E eu acredito que talvez você já se deparou com isso, você já enxergou isso na sua vida, porque é como se nada nessa vida tem um jeito específico que você tenha que fazer. Ou seja, é como se eu fosse falar pra você assim, para você fazer um bolo, obrigatoriamente você tem que colocar o trigo, o açúcar, só depois o ovo. Não faz diferença você colocar o trigo, o ovo, depois o açúcar. O açúcar, o ovo, o trigo. Sabe, essa é uma sensação que eu tenho. É claro que tem receitas, né? Mas é como se é como se o que quer que seja, alguém aqui quer que você acredite que só tem um caminho. Isso pode ser uma prisão mental, assim, é um aprisionamento mental. Tipo assim, se você não fizer desse jeito, se você não for por esse caminho, então não vai dar certo, então você não vai conseguir. E isso não é real, talvez é por isso que você tem que observar as suas outras opções e ver que você tem outros caminhos. E talvez essa que é a grande questão, porque aqui fala 8 de pau sobre você se acelerar. Não se precipite. Não se precipite. Abra sua mente. Ouça a guia divina. É uma situação que o que quer que seja essa situação, das duas uma. Ou querem fazer você achar que nessa situação você só tem dois caminhos, ou ficar quieto ou ir pra briga, mas na verdade você tem um outro caminho.
sempre tem o diálogo, sempre tem, né, como você lidar com uma situação. Não precisa obrigatoriamente você ir pra briga. E essa questão de ficar quieto pode ser uma situação assim... Porque ir pra briga não é vantajoso, não é um bom caminho. Só que ficar quieto também não. Ficar quieto seria algo tipo... deixar a raposa deitar e rolar. Sabe? É como se a raposa estivesse querendo colocar você numa encruzilhada. Você tem outras opções, tem outra maneira de lidar com essa situação, talvez conversando, outros caminhos. 8 de paus, 10 de ouros, as mesmas cartas. Tem aqui uma notícia de sucesso chegando. 7 de espadas. E querem te roubar. Pode ser que estão querendo que você entre numa briga, cuidado com aquilo que você fala, porque estão querendo criar problemas para você utilizando, estão querendo usar suas palavras contra você, né? Existe aqui uma traição pelas costas, Rei de Terra, Touro Virgem, Capricórnio, Touro, tá muito forte. Você pode estar lidando com outra pessoa de Touro, Rainha de Terra, Touro Virgem, Capricórnio, um casal aqui, Rei, Rainha de Terra. Só que talvez a sensação que eu tenho é vão apresentar para você uma situação que estão esperando que você discuta. Só que se você larga essas raposas falando sozinha, é exatamente o que essas raposas não estão esperando. Essas raposas têm a certeza de que você vai responder e essas raposas vão ter vitória. Mas aqui você tem que assumir o controle dessa situação e não sair falando. 3 de paus. É que aqui tem gente que tá achando que realmente você vai cair na enganação. Rei de fogo, energia de ar, Leão e Sagitário. E é por isso que você tem que se manter firme. Qual a orientação, Espírito? Por favor, qual a orientação? 10 de ouros. A força, energia de leão. 8 de paus. 7 de espadas, a carta da cilada, trapaça do ladrão. 6 de espadas, no fundo do deck, 4 de paus. Eu sinto que aqui você vai ser testado, tá? E você tem que ficar firme. Você tem que ficar firme, não se precipite, não entre em briga, não entre em discussão. E definitivamente você vai conseguir levantar a taça da sua vitória. Tem aqui notícias boas chegando pra você, notícias de dinheiro, notícias de trabalho. E você vai conseguir dar tchau pra esses ladrões, pra essas raposas trapaceiras. Olha, pode ser que aqui a própria raposa vai sair do seu caminho. E a gente volta naquela questão inicial. Ou é você que sai, ou é a raposa que vai sair. Mas o fato é que aqui a raposa não vai conseguir ter sucesso. Eu acho que é a raposa que vai ter que sair. Porque a sensação que eu tenho é que a raposa quer dominar, então a raposa quer botar você fora. A raposa quer botar você fora. Provavelmente vai ser a raposa que vai ter que sair, né? Porque os humilhados serão exaltados e aqueles que humilham serão humilhados. Então, que seria esse 6 de espadas aqui com 7 de espadas, Espírito? Por favor. 9 de copas. Rei de água, câncer, escorpião e peixes. 3 de espadas. Esse rei de água, ele quer que você saia, ele quer colocar você numa certa direção.
9 de paus, mas aguente firme. Aguente firme. Que Deus está para trazer uma grande mudança. Deus está para trazer uma grande mudança e verdadeiramente são essas raposas que vão ter que sair, são essas raposas que vão ter que se mandar. Olha, uma grande reviravolta tá para acontecer. E eu acho interessante porque aquilo que a gente estava falando, né, é uma questão de dias. Não haja no calor do momento, não haja no calor das emoções, porque definitivamente tem aqui algum tipo de mensagem que é para chegar. Agora, essa mensagem pode ser uma mensagem de vitória também, uma mensagem que você vai ficar muito satisfeito. Que mensagem é essa, Espírito? Por favor. 6 de ouros. Pode ser algo financeiro, material, uma negociação, parceria. Alguma coisa que vai te colocar numa posição favorável. Sabe? Firme, forte, estável, estruturado. Então eu acho interessante assim, é como se você tivesse só que ser firme, porque alguma coisa aqui tá pra ter uma virada, entende? Tá pra ter uma virada. E com essa virada chega aqui uma mensagem que você vai ter o poder nas suas mãos. Só que aí, você com o poder nas mãos, tudo faz diferença. Tanto a gente pode estar falando você com o poder nas mãos, mas também uma situação, alguma coisa aqui vai mudar na situação. Porque aqui não falou sobre o fim de um ciclo, o ciclo vai fechar. E talvez é isso que traz poder para você. Porque a gente tá falando sobre uma fase que nesse momento tá desfavorável para você, mas se essa fase vai acabar, o jogo vai virar. Talvez uma coisa tenha a ver com a outra. Essa mensagem, ela já fala sobre o fim desse ciclo. Quando essa mensagem chega trazendo poder na sua mão, esse ciclo já acaba. Pode ter alguma coisa a ver com dinheiro, um dinheiro que esteja para chegar, trabalho, casa. E você só precisa enxergar as coisas de uma outra maneira que não querem que você enxergue, não querem que você veja. Não deixe as suas feridas te dominarem, né? Ou seja, aquela questão do ego, do orgulho. Essa saiu para Áries, olha, 39, perspectiva. Uma mente calma e clara está livre para ver diferente. No fundo do deck, número 18, honestidade radical. Acreditar na fachada é sufocar na armadura da alienação, autoderrota e autonegação. Ou seja, você tem que mudar a forma de você ver. Tem que ser com uma honestidade radical. Não acreditar na fachada, não acreditar naquilo que os olhos veem, nas aparências, nas palavras vazias. Amor próprio radical. Não seja imprudente, não seja irresponsável. Assuma as responsabilidades pelas suas decisões, porque quando você assume as responsabilidades pelas suas decisões, pensando assim, a decisão que eu vou tomar vai fazer ou bem ou mal para mim, então a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, certo? E eu acho interessante que lá na leitura de vocês do Runas veio, seja honesto consigo mesma. Quer dizer, eu percebi que aqui alguns pontos eles foram repetidos, né? Algumas coisas Deus está chamando a atenção. Honestidade. Que mais que veio lá também? Sabe? Então é como se alguma coisa que você sabe qual é a verdade,
Você sabe qual é o problema, você sabe qual é o perigo. Então é como se é justamente nesse ponto que você tem que olhar as coisas de um jeito diferente. Preservando pelo seu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. E é assim que você vai assumir o controle dessa situação. E é assim que você vai conseguir sobreviver até essa virada acontecer. O que é essa virada, espírito? Por favor, acho que... deixa eu ver. Vamos ver com outro baralho aqui. O que é essa virada? O que é essa mudança? O que é isso? Número 10. Siga seu próprio bom conselho. Confie em si mesmo. Você sabe o que é melhor para você. Você sabe. Eu sinto que é como se você sabe quando a gente está falando sobre uma situação que é perigosa, você sabe quando é uma situação que ela não é segura, você sabe quando você não pode confiar nas pessoas, quando você não pode falar tudo aquilo que você pensa ou tudo aquilo que você está sentindo. Você sabe. Então a sensação que eu tenho é o que quer que seja nos próximos dias, preste muita atenção na sua intuição. Mas que raios! 42, mortalidade. A vida é curta, brilhante, maravilhosa e sua para viver. Olha, gente, vocês percebem que são 3 baralhos diferentes. Não dá nem, agora não dá nem para falar que não veio 3 vezes, né? Porque veio 2 vezes com o mesmo baralho e a terceira vez com outro baralho e agora veio a quarta. Agora, né? Mais confirmado do que isso não existe. É como se você sabe que alguma coisa... Olha, ou você sabe que alguma coisa é realmente perigosa, ou você sabe que alguém quer o seu mal, você sabe que alguma coisa... E olha, lidere o caminho, assuma a liderança. Você tem que assumir um controle imediatamente. Siga seu próprio bom conselho, porque você bate o olho na situação e você já sabe o que é, você já sabe o que é que tá acontecendo, você já sabe o que é que tá ruim, você já sabe onde é que aquilo ali vai dar. Então é como se... O que exatamente é essa energia de morte? O que é essa energia de morte? Número 32. Pertença ao seu próprio sonho. Crie sua própria vida. Pode ser uma ilusão, pode ser uma enganação, alguém querendo iludir você, enganar você. E é meio que tipo, não entre na enganação dos outros, não entre na prisão mental dos outros, porque isso não vai te levar para nenhum lugar bom. Mas a gente também pode estar falando do tipo assim, olha, você aqui precisa se blindar contra algum tipo de manipulação, enganação externa que esteja afetando a sua saúde. Porque você não pode passar estresse infinitamente. Sabe? Então, o que acontece? Quando você percebe que você tá numa situação que você tá passando desgaste, tá passando nervoso, tá passando estresse, tem que cortar. Número 13. Todos querem prêmios, tentando agradar todo mundo. Porque se você continuar nessa situação, vai todo mundo vai todo mundo tentando agarrar, arrancar um pedaço de você. E se cada um arranca um pedaço, cada um arranca alguma coisa, não sobra nada. Nós somos todos loucos aqui, porque aqui você tá lidando com... Aqui você tá lidando com umas pessoinhas meio, né? Complicada. Diabo. Então, o que quer que seja, aqui você já sabe que tem aqui uma situação que ela tá ruim. E definitivamente tem alguém aqui que tá querendo que você tome atitudes imprudentes, impulsivas, mas na realidade o que você tem que fazer é chamar a racionalidade aqui, sabe? A intuição, a racionalidade, olhar a sério nessa história e tomar uma atitude consciente, uma atitude racional, uma atitude que verdadeiramente vai te colocar em segurança, verdadeiramente te coloca... Mas fala sobre não ter medo.
Por que não ter medo? Quem no mundo é você? Ah, entendi. Gratidão, espírito. Não ter medo de se mexer. Não ter medo de ir na direção que você vai estar seguro. Ou seja, uma vez que você pensa, você olha essa situação, você vai encontrar qual é o caminho de saída. Não fique parado com medo. Uma vez que você sabe qual é o caminho de saída, vamos, 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 vamos. Sabe? E não tenha medo de se mexer. Por quê? Porque o tempo tá contando. Porque aqui você está recebendo sinais. Sinais da natureza, sinais. E aqui a espiritualidade está falando acorde, olha, número 25, acorde, é o seu momento. Você está recebendo sinais, você está recebendo avisos, você está recebendo alerta sobre alguma coisa que aqui você tem que correr, você tem que tomar uma atitude sobre, você tem um caminho que você tem que seguir. Gente. Real oficial, alguma coisa aqui você já sabe do que a gente tá falando. E verdadeiramente aqui você precisa se mexer. Dê uma olhada, dê uma pensada, veja aí o que você tem que fazer. Ore a Deus, peça guia divina, mas eu acredito que você já sabe o que é que você tem que fazer. E é isso. E é isso, tá? Bom, energia, gente. O que a gente tem aqui em termos de signos? Temos Leão, Peixes, Gêmeos, Libra, Áries, Gêmeos e Virgem, Aquário, Capricórnio, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Áries e Escorpião. Aqui, Peixes, Câncer e Peixes. E é isso aí, pode ser que aí pra alguém algum desses signos signifique alguma coisa, pode ser legal passar na leitura deles que pode ser que ressoe de alguma maneira. Particularmente o que é que tá mais forte aqui, Capricórnio, Escorpião, berrou a leitura toda, né? Escorpião, Capricórnio, Sagitário, Aquário, Gêmeos, Libra, Peixes. E é isso aí, esses que ficaram mais fortes, pode ser mais interessante passar na leitura deles, tá? Que pode ser que ressoe mais, traga mais informação do que os outros que também vieram aqui. Beleza, minha gente? Essa é a leitura. Lembrando que se não ressoou contigo, não tem problema, solta pro universo aqui pra outra pessoa. Eu vou ficando por aqui, deixo pra todos aí um grande beijo. Até mais!